Depois dos 45 anos, o seu corpo ainda tem um sistema de rejuvenescimento interno extremamente poderoso. O problema não é que ele parou de funcionar, é que a maioria das pessoas ativa esse sistema e interrompe antes do efeito real começar. Se você soubesse o momento exato em que a limpeza celular se intensifica, mudaria a forma como você enxerga o jejum. Existe um número que a maioria das pessoas nunca vai descobrir sobre o próprio corpo. Não é a pressão arterial, não é o colesterol, não é o índice de massa corporal. É o número de horas que o seu corpo precisa, sem interrupção, para ativar o sistema de limpeza mais poderoso que a natureza já criou. E a surpresa é que esse sistema já está em você. Ele sempre esteve. Ele só precisa de uma coisa específica para funcionar. Esse vídeo é sobre esse sistema. O nome dele é autofagia. E entender como ele funciona passo a passo dentro da sua célula pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento. Se você tem mais de 45 anos, é provável que já tenha notado algo que não consegue explicar direito. Não é uma dor específica, não é uma doença com nome, é uma sensação. Você dorme, acorda e o cansaço ainda está lá. Você faz o que sempre fez e o corpo responde diferente, mais devagar, com menos viço. A pele muda, a recuperação demora mais. A mente parece precisar de mais tempo para engatar. E quando você pergunta o que está acontecendo, a resposta que recebe é sempre a mesma. É a idade. Mas essa resposta, além de frustrante, está incompleta. Porque o que está acontecendo tem um mecanismo, tem uma explicação biológica. E quando você entende esse mecanismo, a sensação de perda de controle começa a ceder lugar a algo muito mais útil, a clareza de como trabalhar a favor do próprio corpo. Vamos entender o que acontece dentro da sua célula ao longo do tempo, desde o momento em que você para de comer. Pense na sua célula como um apartamento onde você mora há décadas. Com o tempo, esse apartamento acumula coisas, móveis velhos que ocupam espaço, equipamentos que pararam de funcionar bem, entulho nos cantos que foi se acumulando sem que você percebesse. Se esse apartamento nunca for reorganizado, ele começa a funcionar com menos eficiência. A circulação fica difícil, o espaço útil diminui, e as funções básicas começam a custar mais esforço do que deveriam. Agora imagine que existe um serviço de limpeza especializado para esse apartamento. Um serviço que identifica o que está quebrado, embrulha tudo com cuidado e manda para uma central de reciclagem, onde o material velho é desmontado e transformado em peças novas. Esse serviço existe. É a autofagia. E ele começa a trabalhar com muito mais intensidade quando o apartamento fica vazio por tempo suficiente. Ou seja, quando você para de comer. Nas primeiras horas depois da sua última refeição, o corpo ainda está processando o que chegou. A insulina está circulando, os nutrientes estão sendo distribuídos e a célula está no modo de construção e armazenamento. Ela não tem nenhum motivo para ativar a limpeza. O estoque está cheio. É como um depósito que acabou de receber mercadoria. Ninguém faz inventário no dia da entrega. Entre 6 e 12 horas, o cenário começa a mudar. A insulina cai. O estoque de açúcar no fígado começa a diminuir. A célula percebe que não está chegando mais combustível de fora e começa a ajustar o ritmo. Mas a limpeza profunda ainda não começou. Ela está se preparando. E é aqui que a maioria das pessoas interrompe o processo sem saber. O café da manhã chega, a insulina sobe e o sinal de limpeza é cancelado antes de ter começado de verdade. A partir de 12, 14 horas, algo diferente começa a acontecer. Um sensor interno da célula, que funciona como um medidor de combustível, detecta que a energia está baixa e manda um sinal claro. Chegou a hora de ser eficiente. Ao mesmo tempo, outro mecanismo que fica ativo,
quando a fartura de nutrientes começa a recuar. E quando esse sinal de fartura diminui, a célula finalmente olha para dentro de si mesma e pergunta: o que eu posso reaproveitar daqui? É nesse momento que a autofagia começa a operar com intensidade real. A célula cria uma estrutura que funciona como um saco de coleta especializado. Esse saco se expande, envolve os componentes danificados, as proteínas que dobraram errado, as mitocôndrias que estão produzindo energia de forma ineficiente e os encapsula completamente. Depois, esse pacote é entregue para uma estrutura celular que funciona como uma central de digestão, onde enzimas específicas desmontam o material em partes menores. Aminoácidos, gorduras, energia. O lixo vira matéria-prima. A célula começa a se sustentar com o próprio estoque de sucata. Entre 16 e 18 horas, esse processo ganha velocidade. E o que começa a acontecer aqui é o que a pesquisa científica identificou como um dos mecanismos mais relevantes para a saúde celular a longo prazo. As mitocôndrias velhas, que são as usinas de energia da célula, passam por um processo de renovação. As que estão desgastadas são removidas, e esse espaço abre caminho para que novas mitocôndrias sejam produzidas, mais eficientes, mais limpas, com menos desperdício energético. O pesquisador japonês Yoshinori Ohsumi dedicou décadas ao estudo desse processo e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por desvendar como a autofagia funciona em nível molecular. O que ele demonstrou é que esse não é um mecanismo marginal ou periférico. É um sistema central de manutenção da vida celular. E quando ele funciona bem, a célula envelhece de forma diferente. Agora vamos falar do erro que mais sabota esse processo. E ele não é o que você imagina. Não é falta de disciplina. Não é falta de esforço. O erro mais comum é a interrupção precoce, que acontece de forma silenciosa, todos os dias, durante anos. A pessoa ouve que 12 horas de jejum trazem benefícios, o que é verdade, e conclui que já está fazendo o suficiente. Mas o que a biologia mostra é que 12 horas são o início do processo, não o ponto de chegada. A limpeza celular mais ativa começa depois disso, quando o sinal de fartura já recuou o suficiente para que a célula dedique recursos reais à manutenção interna. Interromper no início é como ligar o aspirador de pó, passar ele pela sala por 30 segundos e guardar achando que a casa está limpa. O movimento aconteceu, mas o resultado não. O segundo erro é querer compensar com intensidade o que falta em consistência. Algumas pessoas, ao descobrir a autofagia, tentam fazer jejuns muito longos de forma abrupta, sem adaptação prévia, sem atenção ao que comem nos períodos de alimentação. E aí o corpo responde com sinais que parecem negativos: tontura, irritabilidade, dificuldade de concentração. E a conclusão que tiram é que o jejum não funciona para elas. Mas o que está acontecendo é diferente. O corpo humano leva tempo para desenvolver a flexibilidade metabólica que torna janelas mais longas confortáveis. Uma pessoa que passou décadas alimentando-se a cada poucas horas não vai transitar de uma semana para outra para 16 ou 18 horas de jejum sem um período de adaptação. Isso não é fraqueza, é fisiologia. O processo precisa ser construído com paciência, não forçado com pressa. E aqui está o ponto que muda a forma de ver tudo isso. Durante muito tempo, a narrativa sobre saúde colocou o problema no esforço. Você não tem força de vontade suficiente. Você não se disciplina como deveria. Você precisa se sacrificar mais. Mas o que a biologia celular mostra é que o problema, na maior parte das vezes, não é falta de esforço, é falta de entendimento do tempo. O corpo humano funciona em ciclos, ciclos de atividade e descanso, ciclos de construção e limpeza, ciclos de absorção e reciclagem.
Quando você passa décadas sem dar ao seu organismo uma fase consistente de escassez calórica, não necessariamente porque come demais, mas porque nunca para de comer por tempo suficiente, você está mantendo um dos sistemas de manutenção mais sofisticados do corpo em modo stand-by permanente. Não por falta de vontade sua, por falta de sinal. E quando você entende isso, a pergunta muda completamente. Em vez de perguntar quanto precisa se sacrificar, você passa a perguntar: que condição eu preciso criar para que o meu próprio corpo faça o trabalho que ele já sabe fazer? Essa pergunta é muito mais produtiva, e a resposta, na maior parte dos casos, está no tempo, no espaço entre as refeições, na paciência de não interromper o processo antes que ele chegue onde precisa chegar. A autofagia não é uma tendência, é um mecanismo ancestral, conservado ao longo de milhões de anos de evolução, que foi descrito e premiado pela ciência justamente porque é central para a forma como as células se mantêm funcionando ao longo da vida. Entender como ele opera, em que momento ele se ativa, o que o interrompe e o que o aprofunda, é uma das formas mais concretas de ter uma relação mais inteligente com o próprio envelhecimento. Não é sobre prometer resultados específicos, é sobre entender o mecanismo e respeitar o tempo que ele precisa para funcionar. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta. Qual foi a maior janela de jejum que você já completou, mesmo sem saber que estava fazendo isso? Conta nos comentários. Muita gente passa pela manhã sem comer, sem perceber que está criando uma condição metabólica significativa. E trocar essas experiências ajuda a construir um entendimento mais real de como isso funciona na prática. Se você chegou até aqui e ainda não faz parte do canal, quero te convidar a se inscrever agora. O Nexus Saúde é um canal novo, construído com pesquisa séria e linguagem acessível, pensado para quem quer entender o próprio corpo com profundidade e tomar decisões mais conscientes sobre saúde. Toda semana tem conteúdo novo. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para não perder. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.